Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha e Política Podcast, o nosso 14º programa. Um programa criado no objetivo único de aproximar você, cidadão, do representante político da tua cidade. E hoje, dando continuidade à série de bate-papos com os políticos da nossa região, trouxemos aqui uma pessoa ilustre, polêmico e muito conhecido na região do Vale do Itajaí, o ex-prefeito de Indaial, André Moser. Seja muito bem-vindo, André. É um prazer tê-lo aqui conosco. Edson, o prazer é meu, estar conversando no teu podcast aqui com a tua audiência e parabenizar pelo trabalho. Eu acho que é isso mesmo, a política tem que ser feita dessa forma, para aproximar as pessoas, o cidadão, daqueles que estão em qualquer cargo de representação política ou de liderança política, e é dessa forma, descontraída, legal, esse bate-papo é que aproxima. Então parabéns pelo trabalho de vocês, um trabalho de sucesso que inicia agora, mas certamente aí logo será o grande canal de comunicação política aqui da nossa região. Eu que agradeço a disponibilidade, por ter tirado um tempo para vir aqui bater um papo conosco. Eu me sinto muito honrado aí com a tua presença. Antes de iniciar aqui a nossa série de perguntas e a nossa resenha política aqui, eu gostaria de falar dos nossos patrocinadores, as pessoas que investem no nosso projeto. Eu gostaria primeiramente de agradecê-los pelo apoio. E hoje temos patrocinador novo, que é a Suzana Favarin, engenheira civil lá da cidade de Salete, minha amiga. Gostaria de agradecer, Suzana, pelo apoio de estar investindo aqui no nosso projeto. Se você que nos acompanha precisa de um serviço especializado no ramo da engenharia civil, está precisando de um engenheiro, vá na pessoa certa, na melhor indicada, que é a Suzana Favarin. O seu perfil, telefone vai estar na descrição desse vídeo. E se você procura referência também em mídias digitais, controle de redes sociais e tráfego pago, você vai encontrar os melhores serviços na L2, Mídias e Soluções, com o Lucas e com a Kaline. Agora, se você quer comprar um veículo com segurança e comprar um veículo de qualidade, Blumenau Multimarcas com o meu amigo Volmar. Agora, se você procura um serviço especializado na instalação de portas, na construção de um móvel planejado, é com o Denilson Matoso na Serra Fina Marcenaria. Mas agora, se o objetivo é comer, se deliciar na hora do almoço e também à noite, comer um lanche, você vai encontrar as melhores opções na Arena Soccer, conhecido também como Society Ascurra, com o Jean e com a Miriane, no bar e lanchonete do Paulinho, com as melhores opções em lanches e porções. E se você está procurando um buffet livre, um almoço de qualidade, é no The Arc Café e Restaurante. Também gostaria, não poderia deixar de falar do nosso patrocinador, a Storm Energy Drink. Muito obrigado, valeu. André, te chamamos aqui para conversar a respeito do mandato político como prefeito de Indaial, que você exerceu aí, e com uma aprovação muito grande, É isso que vemos, porque se não fosse assim, não teria eleito um substituto, que é o Silvio. Nosso prefeito Silvio. Mas antes de ser essa figura ilustre, político, foi vereador também em Indaial, você tem uma história, Eu gostaria de saber onde é que o André nasceu, onde é que o André cresceu. Eu nasci na cidade de Indaial, a cidade que o meu avô nasceu, então a gente tem muitas raízes fortes com a nossa cidade. Nasci lá no bairro Rio Morto, na Avenida Brasil. Estudei no Colégio Adventista, onde tive a oportunidade de começar lá da primeira série até o final do ensino médio. Depois cursei Direito na Uniaselv, fiz pós-graduação em Direito Previdenciário, então tive também uma atuação profissional como advogado. Logo depois eu passei num concurso público e passei a ser advogado do SAMAI. Me elegi vereador, a primeira eleição que eu disputei, aquela eleição eu fui o vereador mais votado, daquela eleição, então isso também nos orgulhou, porque foi a primeira experiência política que eu tive naquele momento, Então na história de Indaial ainda nós temos uma grande votação. Aos 30 anos de idade, fui eleito mais jovem prefeito, e aí logo após, aos 34 anos de idade, reeleito, Então eu fui o mais jovem e o prefeito mais votado também da história. E logo depois, havia um paradigma a ser quebrado em Indaial, da eleição do sucessor. Nenhum prefeito tinha feito sucessor.
né? E a gente fez um trabalho, o Silvio, que foi o nosso secretário de Administração e Finanças, né? Passou por diversas pastas, foi então escolhido e eleito o sucessor, né? Então foi uma trajetória de sucesso até aqui, né? Nós tivemos a oportunidade de, como vereador, ser um bom vereador, fazer um bom papel, mas logo depois como prefeito, porque às vezes assim é no executivo que tu efetivamente tu faz as tuas ações acontecer, né? O prefeito que consegue asfaltar a rua do cidadão, que consegue fazer o parque, consegue fazer a ponte. Então, efetivamente, quando você está num cargo executivo, você vê as suas ações tornando-se realidade. Não que o legislativo não seja importante, porque é onde acontecem as grandes discussões e todo o orçamento, né, do município, os projetos passam pelo legislativo, mas essa experiência no executivo deu uma bagagem muito grande para que a gente pudesse entender um pouco mais de política, porque quando você está no legislativo, você opina, né? E quando você está no executivo, você tem que convergir para que a tua opinião ela seja colocada, seja efetivada, né? Então, tu vai ter que convencer os vereadores, tu vai ter que convencer os secretários, convencer os servidores para que uma ação saia do papel, mas é muito gratificante, né? No executivo, então, você decide, espera o aplauso ou a retaliação? Ou a retaliação, mas aí você tem que conversar, você tem que articular de tal forma que o aplauso aconteça, né? Então, o executivo é muito importante por causa disso, né? Mas, basicamente, a minha história, né, foi essa, né, como advogado, como vereador, né, e por 8 anos como prefeito, e uma trajetória que começou muito cedo, porque eu com 38 anos já era ex-prefeito, né? Então eu já tinha exercido 2 mandatos de prefeito, né? Então foi uma história que começou muito cedo na política. Mas eu acredito que a política é para quem é vocacionado nisso, porque quem não tem vocação não vai aguentar, né, o pique que você tem que ter para você estar articulando, conversando, colocando as tuas ideias, né, porque você tem que ter uma presença muito forte na comunidade, e isso não é um trabalho fácil, ele é um trabalho cansativo, porque é troca de energia, né? Você vai me dar uma opinião, eu vou ter que te convencer na outra, eu te convenci daqui a pouquinho, você mudou de opinião, então é um trabalho que precisa de muita energia, muita concentração e muito trabalho, né? As pessoas às vezes acham, mas o político não trabalha. Político que não trabalha não se cria, porque a política ela exige muito da pessoa, né? Então você tem que renunciar a muitas coisas para estar na política. E você, profissionalmente falando, falou que atuou como advogado, então, consequentemente, fez faculdade de Direito e, na sequência, migrou ali para a política. O sonho da tua vida sempre foi ser político ou você queria, de fato, ser um advogado e a política foi uma consequência da tua vida? Eu queria ser sempre prefeito de Indaial. Desde criança? Desde criança eu queria ser prefeito de Indaial. Até eu não queria nem ter sido vereador, eu já queria naquela eleição ter sido candidato a prefeito, né? Porque o meu desejo era ser prefeito de Indaial. Mas aí aconteceu que na convenção, naquele momento, eu não fui escolhido o candidato. Então você já foi para ser candidato a prefeito? Lá em 2012, né? Então eu não fui escolhido, aí eu tive que digerir toda aquela situação, porque não é fácil, tu tem aquela expectativa, aquele sonho, digerir toda aquela situação e falar para os amigos, não, a candidatura de prefeito, o partido entendeu que não dava, né? E é difícil fazer esse exercício, porque geralmente tu se coloca a energia à disposição, tu vai atrás das pessoas do partido, né? Diz que tu quer ser candidato a prefeito, aí as lideranças estaduais te incentivam isso, e depois a convenção diz, não, André, ainda não é o momento. Não é uma tarefa fácil, né? Pô, chateado, acredito. E aí, né, a gente teve que digerir aquela situação, mas eu conversei com muitas pessoas, e essas pessoas que eu conversei, eu chamei então para uma candidatura a vereador. Vamos construir uma candidatura a vereador, e ela deu muito certo, né? Ela foi uma candidatura que deu muito certo, e posteriormente, então, eu adiei para 4 anos, né, o sonho, e deu certo também. Eu acho que até o momento deu tudo certo como tinha que acontecer, porque a passagem como vereador também ela dá um amadurecimento político, né? Você, para ser prefeito, eu acho que todos devem passar por isso, pelo menos fazer um estágio no legislativo, né? Para você entender
como é que funciona, para você entender como trabalhar, né? Porque quando você tem uma Câmara de Vereadores, cada um tem uma liderança política, né? Todo político tem uma liderança. O político, ele não fala por si. Muitas vezes, quem está ali sentado numa cadeira fala pelas pessoas que confiaram, que passaram uma espécie de uma procuração para que tu represente elas, né? Isso acontece muito no universo jurídico, né? Sim. Mas quando você exerce um mandato público, exerce uma função política, você tem uma procuração de muitas pessoas. Então, seja um vereador, um deputado, ele não está falando por ele está falando pelos votos que confiaram e que colocaram ele naquela posição. Né? Essa visão de se lançar, que é muito importante se lançar primeiro a vereador, você não tinha, né? Não tinha. Porque já queria ir logo de cabeça. Logo para o executivo. Eu achava que tinha condição, eu tinha 26 anos de idade naquele momento, né? Então já achava que ia e já estava trabalhando com a mente de ser. Só que aí o estágio no legislativo me deu a oportunidade, então, de ter uma visão mais ampla, né? Principalmente a função de vereador, porque o vereador ele te dá uma visão ampla dos fundamentos da política, porque aí o teu contato comunitário é muito forte, as pessoas procuram muito vereador. Né? Então, isso ajudou, porque quando tu é prefeito, as tuas ações já passam a ser no macro, você já tem que enxergar a cidade no macro. Né? E o vereador não, ele tem a oportunidade de enxergar no macro sim, mas a atuação é limitada ao micro. Né? Você vai conversar com aquelas pessoas, aqueles grupos de pessoas que te elegeram, que te colocaram lá, né? Então é uma escola bastante importante. Eu sempre digo, quer ser prefeito, primeiro é importante ter um estágio de vereador. Eu acredito que a tua atuação como vereador foi muito positiva, né? Porque se não fosse, não teria sido eleito prefeito ali em 2016. A questão da atuação de vereador, eu sempre digo que o que faz a diferença para o vereador é a presença comunitária, a presença dele no atendimento às pessoas. Porque isso também é algo que muitas vezes é injusto, porque se tu é vereador e tu é um bom legislador, que tu és uma boa pessoa na função de vereador, nem sempre a comunidade te reconhece, né? Porque você vai propor um projeto de lei. Quando você propõe um projeto de lei, você vai impor obrigações para outros. E aqueles outros, eles acabam não gostando, né? Porque tu vai ter que... mas o que faz a diferença mesmo para quem está no mandato de vereador é a utilização do cargo para você estar presente na comunidade, atendendo a comunidade, né? E você chegar nos locais como uma autoridade política. Né? E no teu mandato enquanto vereador lá de 2012, desculpa, começou em 2013, finalizou em 2015, isso? 17. 2016, né? 17 isso. Fui prefeito. Qual ação, projeto que proposto ali por você que merece um destaque no período que você foi vereador ali em Indaial? Cara, nós fizemos muitos projetos visando a transparência, né, da aplicação dos recursos, né? Então, como vereador, nós também fizemos um trabalho de articulação para a vinda de recursos. Então, eu lembro que na função de vereador, eu sozinho consegui quase R$1 milhão de recursos para a cidade. E aí você transporta, atualiza R$1 milhão para hoje, há 12 anos atrás, né, é um valor considerável. Né, porque eu sempre tinha na mente, assim, do meu mandato de vereador, já enxergando que eu gostaria de ser prefeito. Então, o que o vereador tem que fazer? Tem que trazer recursos. E muitas emendas que eu consegui, elas acabaram, as obras caindo no meu mandato. Né? Então, eu executei as obras. Então, o meu trabalho de vereador foi basicamente isso: presença comunitária, atendimento, mas também a articulação da vinda de recursos financeiros que ultrapassaram a ordem de R$1 milhão. Você mencionou que mirou já nas eleições de 2012 a intenção de ser o candidato a prefeito, mas por uma divergência ali partidária acabou não conseguindo e por isso foi para candidato a vereador. Você acreditava que já no início da tua campanha com essas divergências faria tanto voto e seria naquelas eleições o vereador mais votado? Não imaginava, mas até no meio da eleição, eu acredito que se naquele momento eu tivesse até sido candidato a prefeito, mesmo não tendo a maturidade que eu teria 4 anos depois, eu acho que eu teria chegado muito perto, ou talvez ganho já a eleição naquele momento. Né? Então, mas eu vi que o impulsionamento de eu ter me apresentado assim refletiu também nas urnas
da eleição de vereador, né? Então eu me apresentei como candidato a prefeito, mas aí eu juntei as pessoas e digo, ó, e aí as pessoas que estavam engajadas para que eu fosse trabalharam com mais afinco ainda para eu fazer uma boa votação de vereador, né? Então você já tinha uma parcela da comunidade ali bem forte contigo para prefeito, que na tua visão teria condições de brigar ali por uma eleição, brigar para ser eleito como prefeito, acabou indo para vereador e isso te fortificou, então. Com certeza, né? Fortificou. E aí também a votação acabou também impulsionando, aí deu tudo certo e acabamos 4 anos depois, então, concretizando, que também não foi uma eleição fácil, né? 4 anos depois, eu não tinha o apoio, por exemplo, da máquina pública. Eu era o candidato que disputei contra as pessoas que estavam lá. Sim. Né? Então, você construir uma candidatura fora da máquina pública também não é uma tarefa fácil, né? Você vai muito na esperança, na confiança, mas eu sempre digo que essas palavras confiança, esperança, elas são mais fortes do que qualquer estrutura, né? Seja de pessoal, financeira, né? As pessoas querem enxergar no político a capacidade dele resolver algum problema em prol da cidade, né? Em prol da comunidade. Então, o sentimento, às vezes, criado, ele é mais forte do que qualquer estrutura que você possa enfrentar. E assim aconteceu em 2016, então, né? Então, nós começamos em segundo lugar na pesquisa, né? Foi uma eleição bastante exaustiva, eu emagreci 12 quilos, né? Então, tô precisando sair candidato a prefeito. E eu emagreci quase 12 quilos naquela campanha, e até foi engraçado, porque na hora da comemoração eu tive que ir lá tomar soro, porque aí você está fisicamente exausto, mas quando é que você para... E quando, tipo, você parou, aí é que vem o problema, né? Sim. Quando tu tá na adrenalina, você não acaba não sentindo. Aí parou a adrenalina, né? Eu acabei tendo que ir para tomar soro no hospital no dia da comemoração, mas aí deu tudo certo. A gente montou uma equipe de governo bastante eficiente, que nos ajudou muito, né? Tivemos o apoio também de toda a classe política, a classe empresarial de Indaial, que as pessoas, basicamente, muitas vezes, tem pessoas que elas são partidárias, né? Mas a maioria das pessoas que sai fora da bolha, muitas vezes, da bolha partidária, elas querem o bem da cidade, ponto. A cidade indo bem, né? Não importa se é A ou B, eles querem que as coisas aconteçam, né? E no teu mandato enquanto de prefeito, no teu primeiro mandato, qual é o projeto feito do prefeito André Moser que merece o maior destaque, que te traz mais orgulho no mandato de 2017 a 2020? 2017 a 2020, nós tínhamos um desafio muito grande em Indaial, que eram as nossas vias principais. Indaial era conhecida como a cidade dos buracos, né? Então, um paralelepípedo muito ruim, aí vem todo o serviço de esgoto que foi feito, que é bastante importante, mas o paralelepípedo era todo irregular, ruim, né? Circular na cidade, então nós revitalizamos as principais vias, como a Avenida Minas Gerais, Avenida Brasil, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, Rua 7, Rua Bagé, Encano do Norte, né? O João Paulo II. Nós fizemos um grande investimento na questão de revitalização das principais vias. Mas também nós tivemos um desafio que é a recuperação do Hospital Beatriz Ramos, né, um hospital que está intimamente ligado com a história de Indaial, mas que atende toda a região, atende os acidentados da BR-470, que em 2019 ia fechar as portas, ia para leilão, e nós assumimos a gestão do Hospital Beatriz Ramos e logo já implementamos um centro cirúrgico de referência, implementamos posteriormente a UTI definitiva, né, 10 leitos de UTI, que não atende só Indaial, atende toda a região, aliás, mais a região do que propriamente Indaial, né, porque nós entendíamos a agonia das pessoas quando precisa de um leito de UTI, que tem que sair por aí caçando esse leito de UTI em todo o estado de Santa Catarina. Então, a gente conseguiu fazer a UTI definitiva, revitalizar o Hospital Beatriz Ramos, conseguimos revitalizar as principais ruas, e Indaial se destacou no desenvolvimento econômico. Nós conseguimos, então, fazer um grande trabalho de apoio ao microempreendedor, ao pequeno empresário, o que nos fez, por 2 vezes consecutivas, ser o prefeito empreendedor de Santa Catarina,
disputar, eu fiquei entre os 10 finalistas nacionais dos projetos voltados ao empreendedorismo, né? Então, nós conseguimos, no primeiro mandato, desenhar uma cidade que prospera, né? Indaial é uma cidade que prospera, e aí eu sempre vinha naquela tendência de que a prefeitura, o prefeito, o poder público, ele tem que estar próximo do empresário quando puder, e quando não puder, ele está longe, não atrapalhar. O mercado tem que ser liberal, nós temos que permitir que as pessoas, por vontade própria, empreendam. Porque as pessoas que empreendem, as pessoas que automaticamente, elas por si só geram renda, elas é uma pessoa menos na fila da assistência social. Né? Então, esse foi um trabalho de desenvolvimento, e essas revitalizações trouxeram muitas empresas para Indaial, grandes redes de mercados, né? Fez o comércio, a economia girar, e claro, nós não fizemos tudo, ainda tem muitos desafios na cidade de Indaial, mas Indaial está muito diferente daquela que nós recebemos há 8 anos atrás. E esse pensamento de liberdade econômica do cidadão é muito bom, e é diferente de alguns pensamentos aí que trazem o cidadão mais perto do assistencialismo, né? No teu mandato ali, você quis desvincular o cidadão do assistencialismo, né? Com certeza, eram algumas coisas que eu questionava muito. Por exemplo, ainda questiono. Por exemplo, Bolsa Família. Indaial tem 1.000 pessoas que dependem do Bolsa Família. Ok, deve ter casos que realmente as pessoas precisam. Mas eu faço um feirão de emprego e as empresas vão num local dizer, por favor, tem vagas aqui disponíveis, vamos começar a trabalhar. E isso aconteceu aí na semana, há uns 2 meses atrás, eu até fiz um vídeo falando sobre isso, como é que as empresas estão pedindo, por favor, venham trabalhar, e tem 1.000 famílias que estão dependendo do auxílio assistencial do governo. Então, esse é o pensamento que todos os gestores têm que ter, né? Nós temos que fazer com que as pessoas busquem, através do trabalho, através do empreendedorismo, maneiras de viver não às custas do Estado, né? Que elas por si só, né, possam estabelecer a sua renda para trazer, né, conforto aí para a sua família. E no teu mandato enquanto prefeito, você deu condições para o povo de demos condições, criamos muito emprego, né? Nós entregamos Indaial como a 3ª melhor cidade de Santa Catarina em qualidade de vida, e isso com dados oficiais, né? Não, às vezes a oposição fala, as pesquisa comprada. Não, não é pesquisa comprada, é da Bandeirantes, então é dados oficiais, né? E por muito pouco nós não fomos a primeira cidade do estado, a 25ª do Brasil, né? Com mais de 5.000 municípios, a 25ª do Brasil. Show de bola. Enquanto prefeito, André, qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar? A intervenção do Hospital Beatriz Ramos, né? Eu acho que foi uma decisão muito difícil, porque naquele momento ou eu tomava a decisão ou o hospital fechava as portas. E aí eu poderia simplesmente ter lavado as mãos e ter dito, o Hospital Beatriz Ramos é uma associação beneficente, não tem nada a ver com o município, se virem. Mas no Hospital Beatriz Ramos atende as pessoas de Indaial e as pessoas da região. Então, deixar um hospital fechar as portas seria um ato de covardia quase do prefeito, né? Então, nós tivemos que tomar a decisão, assumir a gestão. Eu lembro que nos primeiros dias a gente tinha o medo porque o pronto-socorro, né, estava funcionando, mas nós deixamos ali, contratamos ambulâncias para ficarem ali em caso de não haver o atendimento, elas não correrem o risco de vida, e foi indo, nós fomos trabalhando, né? Até tivemos aí um centro de hemodinâmica que foi inaugurado recentemente numa parceria público-privada, também referência para Santa Catarina, né? Até para entender o que é um centro de hemodinâmica, atende as pessoas infartadas com AVC. Então muitas vezes a pessoa aqui de Ascurra teve um infarto, teve um mal súbito, o tempo que ela leva de Ascurra até Blumenau é o tempo da vida dela, né? Ou da diminuição das sequelas. Agora ela pode ser atendida em Indaial, mais próximo, né? Então, entregamos esse centro de hemodinâmica e esse foi um dos objetivos. A nossa gestão ela foi marcada pelo desenvolvimento econômico, pela infraestrutura da cidade, que também impulsiona o desenvolvimento econômico, porque você tem uma cidade garantindo a infraestrutura, você garante que novos empreendimentos venham, que a construção civil aconteça, e a construção civil acontecendo,
o pintor vai ganhar, o eletricista, o dono da material de construção. Sim. Isso tudo gera renda, né? Uma mão lava a outra, né? E gera emprego, né? Para que as pessoas possam exercer a sua função. Hoje a gente vê aí um eletricista, um pedreiro, um carpinteiro ganhando muito bem, né? Hoje é um salário considerável. Né? Claro que a gente sempre quer ganhar mais, mas esse impulsionamento fez com que houvesse muita oferta. E essa oferta também permitiu que essas pessoas pudessem ter uma condição de vida melhor. Né? Então, basicamente, eu vejo como um legado isso: o desenvolvimento econômico, o investimento na infraestrutura e o investimento na saúde. E hoje, na sua classificação, qual você classifica como sendo um dos principais desafios de Indaial atualmente? Um dos principais desafios, Indaial já não é uma pequena cidade, Indaial já é uma cidade de médio, grande porte. O IBGE diz que tem 72 mil habitantes, mas eu acredito que nós temos mais de 90, né? Porque no Covid teve 97 mil carteiras de vacinação, 97 mil pessoas se vacinaram. Então, o maior desafio é, como toda cidade de médio porte, né? Às vezes começa o que a gente não via, o avanço considerável da criminalidade, porque ela é uma cidade, assim como Ascurra, que margeia uma BR-470. Nós temos alguns desafios sociais, né? Porque Indaial recebe todas as pessoas de braços abertos, e tem que ser assim mesmo. Né? As pessoas têm que ter a liberdade também de circular. Por ser cidades desenvolvidas, as pessoas procuram. As pessoas têm que ter a liberdade de circular, só que também o poder público tem que mostrar para essas pessoas que elas são livres para circular, mas também para trabalhar, para gerar renda. Elas não deve depender somente do poder público, né? Então, eu vejo que o maior desafio é esse, né? É o que o crescimento, muitas vezes, que a gente não tem até o controle disso, né? Porque o pessoal vem atrás de emprego, vem atrás de qualidade de vida, manter os índices de qualidade de vida, manter Indaial como a terceira melhor cidade de Santa Catarina e a 25ª do Brasil. Então, é um desafio que o nosso próximo gestor, né, que está no comando agora, o Silvio, juntamente com o Jonas Lima, eles têm à frente, né, para manter esse patamar de investimento e de crescimento da cidade. E uma implementação de uma guarda municipal na cidade do porte de Indaial, você acha que seria viável para resolver esse problema? Acredito que sim, mas eu entendo também que, como prefeito, nós já assumimos muitas incumbências que é do governo federal, que muitas vezes é do governo estadual. Em Indaial, trazer a responsabilidade da Guarda Armada, né, é algo que tem que ser ainda muito discutido, né, porque todo o ato do guarda, o guarda municipal, a responsabilidade é total do município. Né? Então, eu acredito que é importante, sim. As cidades que têm, exemplo aí de Balneário Camboriú, né, tem funcionado, acho que Rio do Sul também, né, tem funcionado, mas ainda é necessário estabelecer um debate maior com a comunidade, porque eu acho que nós temos que, enquanto representantes, cobrar que os governos do estado e o governo federal coloquem policiais, né, material humano à disposição da nossa região. Então deixa o trabalho aí o contencioso para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, por enquanto. Com certeza. Você falou do principal desafio de Indaial na tua visão hoje. Mas, em contrapartida, o que te traz mais orgulho nessa cidade? O que traz mais orgulho é ver, né, uma Indaial desenvolvida como ela está hoje. Hoje Indaial é a nossa, aqui da nossa região, depois de Blumenau, é a maior cidade, né? Nós já ultrapassamos Gaspar, Indaial já é quase do tamanho de Rio do Sul, né? Então a gente vê quase a independência da nossa cidade. É uma cidade que se desenvolveu muito em todos os aspectos, né? Sim, é maior que Ascurra, né? Mas Ascurra também é uma bela cidade. E tá crescendo, tá crescendo. A nossa região, se tu pegar a Piúna, Rodeio e Ascurra aqui, são cidades boas. E tem algum projeto que não foi concretizado no teu mandato que você gostaria de ter feito? Tem, a Arena Multiuso. A Arena Multiuso é um projeto que temos, né? Eu acredito que o Silvio e o Jonas darão continuidade, o projeto está pronto. A gente fez uma revitalização completa do Parque Jorge Hart, né? O que o morador de Ascurra pode conhecer como Motódromo de Indaial. Um lugar muito bonito, até fica aqui para toda a região aqui, o conselho, quem quer passar um domingo, né? Lá tem churrasqueira, tem local, brinquedo para as crianças, local para caminhar, e aí
junto com o parque, eu havia projetado então a arena multiuso, né, para que a gente tenha atividades esportivas, shows, enfim, né, e aí a gente não conseguiu tirar do papel, né, infelizmente não conseguimos, projetamos, mas como o mandato estava acabando, a gente não conseguiu Tivesse tirar mais do um papel. aninho de mandato. Tivesse aí, mais um ano de mandato, seria, eu sempre digo, se eu fosse prefeito de novo, a primeira coisa que eu ia fazer é a arena multiuso. Eu não faria outra coisa a não ser a arena multiuso, porque era o desejo que eu tinha de ter a maior arena do estado de Santa Catarina. Por que isso seria bom? Porque eu traria todas as competições esportivas. Basquete, hoje nós temos o torneio de verão em Indaial, que é muito conhecido, mas eu poderia trazer o vôlei, o basquete, jogos da seleção, enfim, né? E os shows nacionais numa área coberta. Então, isso ia fomentar muito o turismo e o desenvolvimento da cidade de Indaial. Era um investimento que, a longo prazo, Se pagaria, né? Se pagaria, né? A rede hoteleira iria agradecer, posto de gasolina, porque o turismo, e a gente olhando o turismo como fomento de negócios, como empreendedorismo, é algo também muito importante, né? As cidades que conseguem ter uma veia turística, elas atraem um cidadão que vem para gastar, né? Que vem para realmente consumir na cidade. E esse também é um desafio, né? Junto com a área tecnológica, né? O turismo é uma indústria muito bacana de se fomentar. E você, André, tem interesse em um dia voltar a ser prefeito de Indaial ou já carimbou a tua história? Acha que o que você fez já ficou registrado ou pretende fazer mais pelo município e acredita que pode contribuir retornando para uma candidatura à prefeitura? Hoje não está no meu objetivo o retorno para uma candidatura a prefeito, né? Quem sabe bem lá no futuro. Hoje o meu objetivo é alçar um cargo que eu possa contribuir com a região. Então, nós vamos estar se colocando à disposição em 2026 como pré-candidato a deputado estadual. Nós vamos assumir também eu vou ser secretária adjunta de turismo, então algo que também já vou conseguir contribuir muito com a nossa região nesses próximos um ano. E ano que vem, eu estarei colocando meu nome à disposição como pré-candidato a deputado estadual para contribuir com a nossa região. Então, esse é o meu projeto de vida de agora em diante. Agora, claro, lá depois de eu ter passado por todas essas etapas, ter feito um bom trabalho para a nossa região, e aí a região entender que não, agora nós temos que renovar os deputados e tal, eu voltar para a cidade de Indaial e ter a chance de novamente ser prefeito, com certeza. Eu acho que é um orgulho que a gente teria de lá na frente, lá no final da carreira, quem sabe voltar a ser prefeito de Indaial novamente. Então, mas atualmente você quer dar um passo maior. Vamos para frente. Deputado estadual, federal, senador, presidente. É isso aí. Esse é o foco. Porque é novo ainda, né? É isso aí. Tem muita lenha para queimar na política. Muito bom. Por ser uma pessoa pública, por ser um cara conhecido regionalmente, eu tenho certeza que você enfrenta bastante críticas, né? Positivas, válidas, não válidas. Como que você faz para lidar com essas críticas? Eu já aprendi que as críticas elas são do nicho de pessoas, né? Porque, por exemplo, tudo que tu inova numa cidade, tem pessoas que são contra a inovação. E aí outras pessoas elas são contra porque elas estiveram na tua função e não conseguiram fazer. Outras elas são contra porque elas almejavam estar na tua função, mas não colocaram o nome à disposição da comunidade. Ou não conseguiram, então, não conseguiram, ou colocaram e não conseguiram. Então, esse nicho de pessoas, eles vão ser por natureza revoltados. E aí eu tenho os petistas, que eles vão ser contra, quem é do PL, quem tem um posicionamento da direita, eles vão ser contra. Então, essas pessoas tem muito petista lá em Indaial? Tem, em todo lugar, né? Eu acho que todo lugar. E às vezes eles também não falam pra gente que são, né? Esse é o mais complicado. Mas a gente sabe que cada um tem o seu posicionamento, a sua liberdade. Por isso que eu nem gosto de ver, né? Às vezes o pessoal fala, mas aquele um xinga no Instagram e tal, mas eu acabo nem acompanhando isso, porque é natural, né? É natural que quem está na posição de liderança e ser líder de qualquer situação, quando tu é um líder no teu setor de trabalho, né? Já é difícil, imagina ser líder de uma cidade, né? E esse mimimi aí é muita natural. Fake news, então. É bastante fake news. E das críticas, ou às vezes muitas fake news levantadas contra você, qual que você acha que é uma das mentiras inventadas pelo povo contra o André que você acredita que seja uma das mais cabeludas?
Assim, tem? Não filtra? No geral, assim, né? Às vezes, não fez nada com o prefeito. Pô, como é que nós não fizemos nada com o prefeito? Nós elegemos, eu fiz a maior votação e elegi o sucessor. Eu acho que isso é importante também. A urna, ela vai te dar a urna, ela é uma ciência exata. Ela vai te dar matematicamente a aprovação ou a reprovação do teu mandato. Né? Então, basicamente a urna, e ela sempre nos deu, né? Nos deu sinais positivos. A cidade de Indaial sempre nos deu sinais positivos. Agora, é claro que uma missão de uma candidatura como deputado estadual, eu não vou só depender e necessário ter só os votos de Indaial. Não, tem que ter voto em todo o estado de Santa Catarina. É um trabalho totalmente diferente. Né? Mas a gente vai estar com muita disposição aí, triplicado, quadriplicado, né? Precisa de uma estrutura muito grande e a gente vai estar à disposição aí certamente para estar correndo e conversando com as pessoas aí de todo o estado de Santa Catarina. Igual você mencionou, achei muito interessante que a urna é que demonstra ali a positividade do mandato. Eu até anotei aqui que em 2016 você fez 14.001 votos, 42,40%. Já na reeleição você fez 20.299 votos, que foi um percentual de 66,58% dos votos. Então bastante. Foi uma expressividade. Foi uma expressividade. Quase a cada 10 cidadãos, 10 eleitores, 7 votaram na gente. Muito bom. Então foi uma eleição também que teve muitos desafios, porque ela aconteceu durante a pandemia, né? Então a movimentação política foi bem diferente, mas graças a Deus deu tudo certo. Show de bola. Eu vi que recentemente surgiu, eu também não acompanhei muito, mas surgiu uma polêmica aqui relacionada até a uma possível cassação do mandato ali do atual prefeito e também uma questão que envolvia a tua inelegibilidade. Queria que você explicasse um pouco como é que foi essa história. Cara, essa história ela foi levantada pela oposição porque o pessoal, de novo, eles achavam que já estava eleito lá em Indaial e que nunca nenhum prefeito fez o sucessor. E aí, no meio da eleição, a coisa começou a mudar. Né? O Silvio Jonas, junto com todo o nosso grupo, nós trabalhamos muito, todos os candidatos a vereador. E aí a eleição começou a mudar, o jogo começou a mudar e eles começaram a buscar artifícios para impugnar a candidatura do Silvio. E o absurdo foi porque eu inaugurei uma obra que foi a ponte, uma obra expressiva para a região, mas porque essa obra foi inaugurada no dia 22 e que por isso, então, eu fiz o abuso de poder político que influenciou na eleição. E aí o juiz de primeiro grau, então, decidiu cassar a chapa, me declarar inelegível e a gente, certamente, nós fizemos um recurso para o Tribunal Regional Eleitoral, recorremos da decisão e lá... Né, ficou estabelecido por 7-0, que era um absurdo a sentença do juiz, porque, primeiro, nós vamos punir um prefeito que entrega a obra no prazo, sendo que as pessoas aí, as obras são tudo atrasadas na região, na BR-470. Segundo, o candidato nem na inauguração estava. Então, como é que tu vai punir uma pessoa que ela não estava na inauguração, que ela não marcou e não podia desmarcar? Porque o prefeito decidiu inaugurar. E o prefeito pode, se eu não sou candidato à reeleição, eu posso inaugurar a obra. Mesmo sendo candidato à reeleição, a obra pode ser inaugurada, só eu não posso estar presente. Então foi uma sentença totalmente absurda, né? Foi uma visão jurídica muito tosca que foi tida aqui no primeiro grau, mas graças a Deus, né, a gente conseguiu mudar essa decisão no Tribunal Regional Eleitoral por 7-0, ou seja, por unanimidade, e acabar com esse absurdo de inelegibilidade, de caçar uma chapa que o povo escolheu, né? Foi o povo que foi lá no dia e votou no Silvio e no Jonas. Não foi o prefeito, e a urna não estava em cima da ponte. Né? Ela não estava na ponte, a urna. Ela estava nas sessões de votação. Né? Então foi um absurdo, mas 7-0 nós conseguimos reverter a decisão do juiz de primeiro grau. Mas eu acredito que quando vem uma sentença de primeiro grau é de deixar o cabelo em pé. É de deixar o cabelo em pé, porque nós ficamos 8 anos sem responder nenhum processo. Isso é importante também. Ser honesto não é uma virtude, é uma obrigação de quem está à frente do poder público, mas nós conseguimos passar 8 anos sem responder nenhum processo, com todas as nossas contas aprovadas por unanimidade no Tribunal de Contas, sem ressalvas, né, com muitas poucas aquelas ressalvas administrativas, e aí ter um processo desse, depois de entregue uma obra que beneficiou a comunidade da região, foi momentos assim que a gente sentiu muito.
né? Mas a justiça foi feita 7-0. Eu acredito que até o próprio povo, né, beneficiado com essa obra, se revoltou com essa decisão. E foi todo o povo de Indaial, porque a ponte Zelir Tirol, que leva o nome do meu vice-prefeito, do que foi o meu vice-prefeito, o falecido Zelir Tirol, ela beneficiou toda a cidade, não foi só, né? Não foi um bairro específico, uma localidade, foi toda a cidade, né? Show de bola. Muito bom, André. Tem mais alguma coisa que você quer deixar registrado aqui? Queria mencionar? Gostaria de mandar um recado aí para a população? A gente está sempre à disposição, né, da comunidade, seja no exercício de mandato, mas também muitas vezes na nossa possibilidade de ajudar fora do mandato, né? A gente que vai ocupar uma função no governo do estado também, né? Vai permitir com que a gente seja mais um representante da nossa micro-região, juntamente com o governador Jorginho Melo. Então a gente vai estar sempre à disposição da comunidade, né? Sempre à disposição de todos aí para melhorias da nossa região, do Vale Europeu. Qual a tua função no governo do estado? Você quiser explicar o secretária adjunto do turismo, né? Secretária adjunto de turismo. Então, vamos dizer assim que é o vice-prefeito da Secretaria de Turismo do Estado. Isso vai ser muito importante para a nossa região aqui, vai possibilitar que a gente avance em muitas questões, né? Porque o turismo é algo também que deve ser fomentado. E fomentar quem? Fomentar as pessoas que empreendem no turismo, porque é o empreendedor do turismo que movimenta o turismo do estado, né? O cara que tem o chalé, o cara que tem o restaurante, é o cara que atende o turista, né? Essas pessoas é que acolhem, né, e movimentam o turismo de Santa Catarina. E os empreendedores, né, que trabalham no circuito dos caminhantes, do cicloturismo, a nossa região aqui é muito forte nos caminhantes e no cicloturismo, nas festas tradicionais. Então, no governo do estado, o governo do estado tem que ser um facilitador, tem que ser um apoiador, um incentivador, que as pessoas que empreendem tenham condições de exercer as suas atividades, porque elas é que vão, junto com o Estado, né, na parceria com o Estado, desenvolver o turismo aí em Santa Catarina. Show de bola, André. Gostaria de agradecer o empenho por ter tirado um tempo de vir aqui bater um papo conosco. Quem te acompanha? Quem me acompanha é minha esposa, Fernanda. A Fernanda também é vereadora lá na cidade de Indaial. Que legal. É vereadora do PL, então ela me acompanha. Em setembro aí vai vir mais um herdeiro, André Luiz Moser Filho. Sucessor político. Quem sabe, né? Quem sabe o sucessor político. E a Fernanda sempre me acompanha aí também, né? E nós somos um casal político. E aí não é fácil, não é tarefa fácil. Então vamos agendar já um dia aí para a Fernanda vir aqui bater um papo. Também é importante. A Fernanda é uma liderança feminina importante aqui da nossa região, né? Então é importante também que a gente possa, né, debater, né, esses assuntos políticos aí da região. E nós somos um casal político. Então, como casal político, a gente fala político o dia todo, respira isso, né? Os nossos momentos de lazer são momentos de lazer político. É por isso que dão certo, né? E é por isso que dá certo, que não é tarefa fácil, né? Porque normalmente as mulheres não gostam de política, não apoiam os maridos. Show de bola, então. Muito obrigado pelo apoio aí, pelo empenho de vocês estarem aí hoje conversando conosco. Pessoal, finalizamos mais um episódio do Resenha e Política Podcast. Dessa vez, podemos conversar com o ex-prefeito da cidade de Indaial, André Moser, que esteve aqui compartilhando conosco um pouco de sua vida pessoal, profissional e política. Se você gostou desse programa, gosta do nosso trabalho, se inscreva no nosso canal no YouTube e também nos siga nas redes sociais pelo Instagram, @resenhapoliticast. E fique ligado em cada novo detalhe que nós iremos compartilhar em nosso perfil. Valeu, muito obrigado. É isso aí.